Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada pelo convite. Deu certo, estamos muito ansiosos, recebemos vários feedbacks, vários compartilhamentos, porque a professora é muito citada aqui nas nossas acolhidas, que é como a gente chama o nosso primeiro contato com as pessoas que nos buscam. Então, a gente sempre está falando sobre a superdotação a partir dessa avaliação mais qualitativa. Então, muita gente queria saber e conhecer a Suzana. Quando eu falei que tinha conseguido, que a professora estaria com a gente aqui, muita gente estava com essa curiosidade. Professora, seja bem-vinda. A professora Suzana, ela, para mim, sempre vai ser professora, porque ela foi a minha orientadora no mestrado, ela é minha orientadora do doutorado, é a nossa líder de pesquisa, lidera o nosso grupo de pesquisa internacional, e é uma pessoa assim que conhece, é uma estudiosa da área da superdotação, tem aí uma carreira, né? São anos de pesquisa. Professora, se apresente, acho que melhor contar um pouquinho sobre a tua história com a superdotação e daí para a gente entrar no nosso bate-papo. Muito obrigada. Bem, bom, a minha história com a superdotação já leva um terço da minha vida, né? Eu comecei a pesquisar em 1996 e porque eu tinha filhos com alçabilidade de superdotação, né? E comecei a procurar ajuda, porque ninguém sabia nada sobre o tema. Eu morava em Porto Alegre na época e ninguém sabia nada sobre isso. Comecei a pesquisar fora do Brasil, porque no Brasil também não tinha nada, né? Bom, então comecei a entrar na Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades, que na época era a Associação Brasileira para Superdotação, para os superdotados, né, do Rio Grande do Sul. Fui presidente 2 ou 3 vezes da GAGE. Em 2003, bom, eu fiz mestrado e doutorado na PUC do Rio Grande do Sul e pós-doutorado na Federal de Santa Maria, fiz uma especialização antes na Federal do Rio Grande do Sul. E em 2000 a gente fez um evento grande no Rio Grande do Sul, com todas as filiais na época da ABCD, né? E se começou a pensar na possibilidade de criar um conselho, né? Então, em 2003, a gente fundou o Combrage, né? Eu fui presidente em 4 mandatos do Combrage. Ontem até fiz uma gravação aí para o próximo evento, que vai ser agora nos primeiros dias de novembro, né? 7, 8 e 9, eu acho que é. Bom, e depois disso comecei a entrar em grupos de pesquisa. Atualmente coordeno o GUIAGE, que é o Grupo de Investigação em Altas Habilidades de Superdotação da Universidade de La Empresa. Abri o primeiro mestrado em Altas Habilidades de Superdotação, que já está abrindo o segundo grupo agora. Se apressem, que já está entrando o segundo grupo em janeiro, começa, né? Nós já estamos terminando o primeiro semestre do grupo que começou em agosto, né? É o único mestrado na América Latina. E também lidero o Phoenix International Research Group, que é um grupo de pesquisa que reúne 46 pesquisadores de 25 países, das Américas, da Europa e da Ásia, né? E com esse grupo a gente identificou
entrevistou, digamos assim, né, 1.060 adultos com alta habilidade e superdotação do mundo inteiro, né, de 49 países. Sim. E isso nos trouxe, assim, informações riquíssimas, né, que estamos ainda debulhando, né, porque é muita coisa, nós temos mais de 40 mil respostas para analisar, mas já nos trouxeram, assim, informações muito interessantes e que ajudam muito a pensar nas altas habilidades de superdotação, porque esses adultos, na sua maioria, e principalmente a maioria, são mulheres, o que é uma, uma coisa muito curiosa, para nós era muito curiosa, porque normalmente na infância, as escolas identificam, quando identificam, apenas 30% de mulheres e 70% de meninos. E nessa pesquisa que a gente realizou, a gente tem exatamente o contrário. Nós temos 30% de homens e 70% de mulheres, que já dá para começar a pensar por que que isso acontece, né? As mulheres têm muitos diagnósticos equivocados, né? Tem diagnósticos de autismo, de TDAH, todos eles, né? Mas as mulheres têm um número realmente exorbitante de diagnósticos equivocados, né? Isso é algo que preocupa muito, porque hoje em dia não é somente ali com esses adultos, mas a gente sabe que nas escolas está havendo uma supernotificação, né, de crianças com TDAH e com autismo, e uma subnotificação de crianças com alta habilidade e superdotação. Se a gente olha o censo escolar, a gente vai ver que o número de estudantes com altas habilidades declarados no censo hoje está em 38 mil, se não me equivoco, o que não chega a ser sequer 1% do número total de matrículas. E a gente sabe que nós temos em torno de 10%, né? Simone identificou já na sua dissertação esse número, já tem outros pesquisadores que também chegaram a esse número, né? Mas esses estudantes não aparecem nas escolas, né? E eu acho que um dado importante, e a gente percebe muito isso, é essa questão do diagnóstico equivocado, né? Exatamente. Dessa questão, e quando eu vejo assim que várias coisas que a professora colocou e que nós percebemos na nossa prática. Primeiro ponto é essas meninas, essas mulheres que foram meninas, na maioria das vezes, elas também são identificadas erroneamente quando meninas, né, pelas questões aí do TDAH, às vezes são confundidas com TDAH ou são confundidas com TEA, e aí lá na vida adulta elas acabam tendo também, levando para diagnósticos equivocados, né, voltados aí para as ansiedades generalizadas, enfim, várias outras questões que já teve pesquisas da professora que trouxeram isso, e nós percebemos também esse aumento dos transtornos e a diminuição da superdotação. E aqui, quando a gente está falando com pais, e eu acho que o quanto é difícil, e é por isso que nesse mês a gente escolheu fazer essas lives e trazer essa temática de maneira educativa, porque essa temática é uma temática que traz muita confusão, né? Então, eu falo assim para os pais, às vezes, também aqui, eles chegam achando que é autismo. Essa semana ainda a gente recebeu uma criança, 2 anos e meio, em que a mãe relatou que acha que ele é autista. Porém, a escola, ela falou assim, eu cheguei até a escola falou para mim que tá tudo, ele está dentro da normalidade, dentro do esperado.
Mas para mim, eu acho que ele é autista. E aí a gente começou a conversar 2 anos e meio. Ela falou assim: ele conta até 50, ele tem um quarto cheio de instrumentos musicais. Ele tem ouvido musical com 2 anos e meio. Então, assim, saiu da média, é autismo. Ah, porque ele tem uma sensibilidade, ele tapa os ouvidos. Eu falei, mas ele vai ter um ouvido sensível mesmo. De fato, ele vai ser sensível, porque ele tem uma sensibilidade musical. Não tem como você tirar. Então, assim, às vezes, se vai, dependendo de quem está olhando, de quem está conhecendo, essa criança facilmente seria identificado como vai passar por todo o processo de avaliação, mas facilmente em uma consulta, só considerando ali o que a mãe vai trazer, vai se fechar um diagnóstico de autismo e que a superdotação vai ficar totalmente negligenciada na maioria das vezes. Se for dupla excepcionalidade, né? Porque se for somente altas habilidades, o pior de tudo é que essa criança vai ser tratada como autista e não como uma criança com altas habilidades de superdotação. Então, vai ficar toda a sua vida, né? E nós temos também aqui casos, né, que temos identificado de crianças que foram tratados durante 3, 4, 5 anos como autista e chegou aos 9 anos, por ali, 9, 10 anos, e se deram conta de que não era autista. Então, a gente identificou como altas habilidades, não era autista, né? Nós temos aqui no Uruguai ainda uma carência muito grande de conhecimento. Nesse momento, nós estamos fazendo um curso com professores do ensino fundamental 1, inicial e ensino fundamental 1, 250 professores, 200 professores com 250 horas de curso. Acabamos agora, nesse momento, tem já uma colega que está dando a aula agora, é o primeiro curso, assim, que tem ocorrido, né, com esse número de pessoas, né, com essa amplidão de horas, né, e são 11 professores de cada departamento do Uruguai, né, o Uruguai é um país muito pequeno, e tem 11 departamentos, 11 províncias, né, e então a gente trouxe de cada departamento 11 professores que trabalham, buscamos professores que trabalhassem na mesma escola, para que eles pudessem criar um grupo de trabalho, né, para que eles pudessem multiplicar esse conhecimento, né, e poder desenvolver projetos. Eles vão, o curso vai até dezembro, e depois em fevereiro a gente vai fazer a supervisão dos projetos, né. Isso é inaudito ainda no Uruguai, né, é inédito, e eu fico muito contente porque nós temos aqui um problema sério, que muitos psicólogos, né, que não conhecem sobre o tema e fazendo identificação de altas habilidades com teste QI. Então, o que acontece? Se a criança pode ter altas habilidades ou não, mas ela recebe o ticket, né, de superdotado, mas a família depois não sabe o que fazer com ela, né, porque a escola não está preparada para receber. E o que acontece muito aqui também, né, essa questão, inclusive, o que a gente percebe de pessoas que chegam, se não deu um alto QI, não se considera ser superdotado, e a gente tem que fazer todo aquele trabalho de mostrar o que é de fato superdotado, né? Porque eu digo assim que às vezes tem pessoas que já receberam esse diagnóstico fazem 5, 7, 8 anos. Nós temos aqui, nós temos um caso, 55 anos. Ele tem a carteirinha do Mensa. Porém, ele chegou aqui, eu tenho a carteirinha do Mensa, mas
eu não sei de fato se eu sou superdotado para mim, porque eu fui e fiz aquele teste lá, e é só isso, e é muito mais do que um teste de QI, e nem é um teste de QI, né, professora? Acho que isso já dá para a professora falar para nós o que é superdotação de fato, e altas habilidades, aquilo que a gente sempre fala, né? Mas para quem está começando agora, que nós temos muitos pacientes que estão nos assistindo e que tem essa dúvida, eu recebi um diagnóstico que diz que eu sou altas habilidades, mas eu não sou superdotado porque não deu alto QI, seja a pessoa ou seja a criança. Isso, e eu cada vez mais eu chego à conclusão de que o grande problema é confundir inteligência e altas habilidades de superdotação. E um tipo de inteligência. Por quê? Porque quando o teste QI, ele vai avaliar duas inteligências, a linguística e a lógico-matemática, que são, casualmente, as duas que a escola também incentiva, né, e prevalece na escola. E quando quando essas pessoas fazem o teste QI, né, o próprio Rezuli diz assim, tem muitas pessoas que nunca pisaram no piso da escola, né, e que estão fazendo identificação, que estão fazendo identificação pelo teste QI, mas que não sabem o que fazer com isso, né? Então, os testes de QI, eles avaliam, o que eles avaliam? Vocabulário, né? Rico, ou, quer dizer, ou não, porque o teste de QI também pode ser aplicado por uma pessoa que tem deficiência intelectual, por exemplo, né? Então, avaliam o teste QI, o teste QI avalia volume de vocabulário, velocidade, né, de associação de ideias, quer dizer, velocidade, né, rapidez, raciocínio lógico-matemático, né? Mas fica por aí, né? Então, quando a pessoa chega assim, com o papelzinho do teste QI, né? A gente sabe que quando começaram a se fazer os testes psicométricos, né? Se estabeleceu a história dos testes de inteligência é muito interessante, né? Não vou estar falando aqui toda ela, mas o primeiro que fez um teste QI foram dois psicólogos, né? Que foram Simon e Binet. E eles fizeram esse teste para identificar crianças que tinham dificuldade na escola, né? O governo francês chamou eles porque tinha muitos imigrantes, né? Então, as crianças tinham muita dificuldade de estar na escola, né? Então, o governo francês chamou eles para poder ver quem que podia ficar na aula regular e quem que tinha que ter outro tipo de atendimento. Esses testes foram depois levados para os Estados Unidos, enfim, se criou o conceito de QI, que é a idade mental, cognitiva de uma criança, dividida a idade cronológica, e isso dava um número quebrado, né, uma fração. Então, Terman, que foi o primeiro que começou a fazer estudos com crianças que tinham um QI elevado, multiplicou por 100, então, daí que a média do que a gente chama da curva de Bell, que é onde se mede a inteligência, a média é 100, né? E para a esquerda, são aquelas crianças que têm o QI descendido, né, para baixo do 100, e para a direita, as altas habilidades de superdotação. Então, os testes de QI consideram a cada 15
o desvio padrão é a cada 15, como é que se diz, 15 pontos de score, né? E, então, se considera que a 130 em diante seriam superdotados e 129 já não é. Então, se um dia a criança está com um pouco de gripe ou não gosta do psicólogo que está aplicando o teste ou teve alguma dificuldade ou é muito criativo, né? Ele não é considerado superdotado, mas no dia seguinte, se ele está melhorzinho e faz o teste, tira 130, ele é superdotado. Então, isso mostra que, na verdade, os testes não conseguem medir nem sequer a inteligência, né? Porque se nós consideramos que, além da inteligência linguística e lógico-matemática, nós temos também inteligência musical, espacial, intrapessoal, interpessoal, naturalista, né, corporal sinestésica, né, que são 8 inteligências que o professor Gardner pesquisou, né? Então, como que a gente faz para avaliar, por exemplo, uma criança ou um adulto que tenha altas habilidades na música? Será que no teste de QI ele vai aparecer? Provavelmente não vai, né? Então, essa criança, essa pessoa, não vai ser classificada como superdotado porque não atingiu os 130 pontos, né? Agora, por exemplo, uma criança que está muito pouco desafiada na escola, né? Ela vai pontuar abaixo também, porque ela vai ter um desempenho aquém do esperado nas funções executivas, né? Aquelas habilidades do dia a dia que todo mundo tem que ter. E se a criança já está tão entediada na escola, está um pouco desafiada, que ela vai pontuar baixo. E aí não vai ser também considerada uma criança, né, com altas habilidades de superdotação, né? Nós defendemos e trabalhamos muito como referente a definição do professor Joseph Renzulli, que é um pesquisador americano que desde a década de 70 trabalha, estuda e aplica, né? Não somente a teoria que ele criou, senão também formas de identificação e de atendimento, né? Então, ele diz que as pessoas com as habilidades de superdotação, elas têm 3 grandes conjuntos de traços, que eles estão se interseccionam entre si, né? Um é a habilidade acima da média, em qualquer área e em qualquer inteligência, né? E o Gardner, hoje em dia, faz questão de dizer que isso acontece em qualquer área, em qualquer inteligência das que o Gardner propõe. Essa criança ou esse adulto também tem um comprometimento com a tarefa, né? Não com a tarefa da escola, com aquelas atividades vinculadas a essa área da inteligência. Então, se for uma inteligência que uma pessoa que tem altas habilidades na área corporal sinestésica, ela vai se envolver muito com atividades vinculadas à área corporal sinestésica, e além disso vai ser muito criativa nessa área, né? E aí é que está a grande diferença quando a gente fala na confusão com o autismo. O autista, ele tem uma habilidade acima da média, que em geral é numa área muito específica, né? Ele tem um comprometimento com a tarefa também, porque ele vai, né, pesquisar, vai estudar, vai decorar aquilo que ele gosta de fazer, mas não faz nada criativo com isso, né?
e ele tem algumas diferenças que também são muito significativas, né? Com as altas habilidades de superdotação, por exemplo, não entende metáforas, não entende analogias. Então, se a gente dizer assim, vai chover canivete, ele vai correr para baixo da mesa porque ele acha que vai cair canivete mesmo, né? Enquanto que isso nas altas habilidades não acontece. Mas por que se confunde, né? Porque a criança com altas habilidades, ela vai se destacar nas áreas do seu interesse, e nas outras não necessariamente. Então, muitas vezes ele se isola, porque não tem os mesmos interesses que seus colegas de aula, se isola, fica num canto. É uma criança que às vezes, né? Porque aí também depende muito do tipo de inteligência que ele tiver desenvolvido, porque, por exemplo, se é uma criança que tem altas habilidades na área interpessoal, é um líder, positivo ou negativo, né? Não vai ter problema de isolamento, né? Se é uma criança que tem altas habilidades no futebol, né, que precisa ter contato de equipe, que precisa, né, trabalhar em equipe, ele não vai se isolar, né? Agora, se é uma criança que, por exemplo, tem altas habilidades na música, talvez ele vai se isolar porque ele precisa praticar para ter um bom desempenho. E aí não são todas as crianças que vão ficar com ele enquanto ele toca um instrumento, por exemplo, E né? as áreas de interesse, às vezes, podem ser muito diferentes, né? Eu lembro que eu atendi um menino que ele amava Beethoven. Então, assim, as crianças da idade dele não queriam, nem sabiam o que era Beethoven, ele queria falar da teoria da relatividade, e as crianças não queriam. Então, às vezes, a área de interesse deles é diferente, e isso não acontece só com criança, acontece com adultos também, Com né? adultos também, Essa evidentemente. dificuldade, ela acaba seguindo em frente. O que eu sempre percebo aqui, eu converso muito com eles, isso daí é uma preferência ou é uma dificuldade mesmo? Eu não consigo ou eu prefiro? Porque algumas vezes é uma preferência. Eu me basto, ou, né, eu brinco assim que eu gosto de ficar sozinho no meu canto fazendo o que eu tenho que fazer, ou o perfeccionismo também, né, traz isso também de fazer, eu prefiro fazer do meu jeito para que saia da maneira que eu quero. Então, e como hoje a gente falando, você abre aí o YouTube, Facebook, Instagram, tá cheio de reels e vídeos falando sobre o TEA. E você pega características, eu lembro quando eu fui apresentar meu trabalho da neuropsicopedagogia com as altas habilidades no Combrage, no Congresso de Neuropsicopedagogia, que foi o trabalho que a professora ainda supervisionou, as escalas do TDAH elas também trazem comportamentos que estão presentes na superdotação e que muitas vezes são respondidas pelo professor ou são interpretadas pelos pais, são respondidas ali de maneira que vai levar para o TDAH, quando na verdade era a superdotação, né? Até nós colocamos um caso aqui de um paciente nosso que ele é neurologista e ele sempre achou que ele era TDAH. E até porque ele falava assim que ele se identificava muito com os pacientes que vinham até ele. Mas, na verdade, não tinha nada disso. E aí, como ele era neurologista, quando a gente avaliou de todas as maneiras, e a gente falou para ele: olha, você conhece do funcionamento, você está vendo? Você não tem um cérebro autista, você tem um cérebro, né? Não é autista, não é TDAH, você é superdotado. Então, a gente ter esse conhecimento da superdotação, porque hoje todo mundo, até a professora fez uma publicação outro dia, que as pessoas se intitulam especialistas em altas habilidades de superdotação, porque acha que conhece, sendo que são detalhes, né? Às vezes a pessoa ela pode ter o potencial, e eu sempre falo que a gente busca o potencial, porque nem sempre o desempenho ele estará apresentando naquele momento. E o desempenho é muito relacionado ao suporte que ele tem, né, professora? Deixa eu colocar no meu carregador aqui.
E o Renzulli diz muito isso, né? Ou seja, ele fala assim que as altas habilidades acontecem em algumas áreas, não em todas, em algumas pessoas, não em todas, e em alguns momentos e não em todos, né? Porque, por exemplo, se for uma criança que tem altas habilidades na música ou no esporte, ele não vai estar todo o tempo correndo, saltando, fazendo, né, algum esporte específico. Ele vai se destacar naquele momento em que ele está, né, na sua atividade, né? E não são todos que têm o mesmo desenvolvimento, né? E não é em todas as áreas. Muitas vezes as pessoas têm, assim, o costume de achar que aquela criança que é nota 10 em tudo é a que tem altas habilidades, superdotação. E eu, às vezes, digo assim, que tipo de pergunta ela faz, né? Porque a criança que tem boas notas geralmente responde as perguntas que se espera que ele responda. E a criança com altas habilidades muitas vezes não responde. Esses dias eu estava preparando uma apresentação e encontrei no meu computador uns questionários que a gente tinha feito com crianças pequenas, com crianças de 5, 6 anos, né? Então eu lembro assim que uma dizia assim, o que que tem dentro de uma carta, né? Era a pergunta, o que que tem dentro de uma carta? Então a gente, né? O que que pensa? Dentro de um envelope, né? O que que tem? Uma carta? Ele disse, não, tem letras, né? Quer dizer, essa resposta também está certa, né? Por que que nós... E o que que acontece com os testes psicométricos? A resposta certa é uma só. Então, Uhum. a criança que é muito criativa, né? Ela provavelmente não vai acertar a pergunta, porque ela tem um pensamento divergente e ela vai ter várias respostas, e muitas vezes são respostas que estão certas, mas que não são as esperadas nos testes. Então, E isso é por isso, muito isso é muito comum e é algo que a gente sempre fala aqui, porque aqui nós temos psicólogas que aplicam os testes de QI também, porém eles compõem em alguns casos, e é até bem interessante, porque às vezes as pessoas vêm com a solicitação do teste de QI, e a gente já explica, olha, a gente vai fazer, porém não é. E às vezes o pai, se ele não vê o número do QI ali, ele acha que, não, então não é. Eu falo, calma, porque esse resultado, ele está em volta de muitas coisas. Então, até a gente analisa aqui qual é a lógica por trás disso, por trás dessa resposta, porque eles dão respostas que são lógicas. Não é uma resposta qualquer, é uma resposta diferente do teste, até porque o teste de QI eu sempre explico, né, professor? O teste de QI não é um teste feito para superdotados. não é para isso. Essa que é a questão. O teste que aí avalia é o que eu disse, é a inteligência linguística, lógico-matemática. Só. Quer dizer, em que ponto da curva de Bell essa criança ou essa pessoa se encontra. E aí eu pergunto assim: nós podemos fazer uma curva de Bell, por exemplo, de tamanho do dedo mindinho. Vai ter uma média, que é 100, para cá o que tem o dedo mindinho mais curto, e para lá o que tem o dedo mindinho maior. Quer dizer, em tudo a gente pode fazer isso, né? Então, qual é a eficiência e a eficácia do teste psicométrico, né? Como nós podemos, de que maneira a gente pode dizer, bom, sim, poderia ser, né? Além disso, além de não serem testes desenvolvidos para avaliar outras habilidades, eles são testes que têm um viés, né, muito importante, tem um desvio muito importante em relação a mulheres, por exemplo. As mulheres nos testes de QI,
elas costumam pontuar até 7 pontos menos do que os homens, embora não haja nenhuma evidência de que a mulher seja menos inteligente que o homem, né? Mas o teste de QI, ele foi feito, né, para um homem branco e de classe média, né? Tem perguntas ali que têm uma conotação cultural muito importante, né? Então, associações de ideias, né? Que uma criança que tem um apoio, um suporte cultural melhor, que tem que vive num ambiente mais rico em termos de recursos, né? Vai seguramente ter melhores scores, né? E eu sempre digo, olha, eu não tenho paciência para decorar o teste QI, mas eu acho que se eu decorar, né, e tem muita gente que pode, né, fazer isso, se a gente decorar o teste QI, né, vai tirar scores altos, né, porque não tem como não fazer. O resultado é um só, né? Então, isso é certamente, né? Eu tenho uma filha que tem autoestabilidade e superdotação e ela mora na Holanda atualmente. E quando ela foi para a Holanda, ela tinha que fazer um teste, né? Que eram 3 subtestes, né? De cultura holandesa, da língua holandesa e não sei de que outra coisa mais, da história. Então, eles colocavam uma pessoa falando no meio da rua, né? E com os barulhos, né? E, puxa, a língua holandesa não é fácil, é bem complicado, né? Que é uma mistura de francês, inglês e alemão. E então ela fez o primeiro teste e num dos subtestes ela ficou com 3 décimas aquém do esperado e ela perdeu o primeiro teste que ela fez. Aí eu tenho uma amiga minha que mora na Holanda e dizia para ela assim: tu tem que decorar, minha filha, as respostas. Se tu decora as respostas, tu passa certamente. Ela dizia: não, como é que eu vou decorar? Eu tenho que saber o que eu estou respondendo. E aí, no ano seguinte, né, porque não pode fazer no mesmo ano, tem que deixar passar um tempo, no ano seguinte, ela foi para São Paulo para fazer o teste. Em São Paulo, ela tinha feito em Brasília a primeira vez, e aí ela foi para São Paulo para fazer no consulado lá, e então ela estava assim, bem ansiosa, né? Tinha estudado, né? Estava bem ansiosa. Daí ela me liga e disse assim: mãe, a pessoa me liga e me diz assim, fulana, né, nome dela, e eu disse, ai, não, perdi de novo, né, e ela disse assim, bom, foi o melhor teste que nós já tivemos nesse consulado, mas ela sofreu porque ela tinha que aprender, né, saber o que ela estava respondendo, e ela dizia, tu escuta as pessoas falando na rua com barulho atrás, é muito difícil de entender. Hoje ela fala holandês, tem um filho que é holandês e tudo, mas para vocês verem, assim, é um tipo de teste, né, que tem uma resposta só, né, e que se tu, né, vai estudando ele, tu vai melhorando, né, quer dizer, é a mesma E, coisa. e ter algumas características da superdotação, elas causam também esse subdesempenho, digamos assim, em testagens, né? Esse autoperfeccionismo, essa questão da ansiedade. Já aconteceu aqui com a gente, da pessoa vir para avaliação, era um caso de um adulto superdotado e ele achava que ele tinha alguma coisa, que não era superdotação. Dificilmente eles aparecem achando que são superdotados. E aí a gente identificou durante o processo, nós achamos que assim, ó, você não pode passar por testagem agora. Você está com uma sobrecarga, você está ansioso demais, você está. Então, o teu resultado não será.
né? Qualquer tipo, qualquer forma de resultado dele ali ia ser comprometido, que é o que a professora falou em relação a resultados. E, de fato, ele passou pela avaliação psicológica, ele fez um acompanhamento psicológico para depois passar por avaliação. E ele foi muito bem na avaliação, a gente acabou identificando as características da superdotação que vinham desde pequeno, e a gente identificou algumas questões, alguns bloqueios que aconteceram durante esse período, e que foi aquela criança, todas as características da superdotação estiveram presentes até determinada fase da vida dele. Na fase que ele nos procurou, ele já vinha com uma fase, já era adulto, com uma questão de trabalho, que o trabalho já não era mais aquele desempenho que ele tinha como criança, ele já não conseguia ter no trabalho. Embora ele tivesse o potencial, o desempenho ele não tinha. E isso trazia para ele muito sofrimento. Eu percebo que os adultos que chegam até nós, a maioria deles chega com esse sofrimento de ser incompreendido. A professora falou em mulheres, mulheres principalmente, porque a dificuldade da mulher ainda é maior em relação à família, aos filhos, aquilo que na infância, que já é difícil para a menina na infância, vai se estendendo, né? Inclusive a professora fala sobre a construção dessa identidade, né? Porque a pessoa passou a vida invisível, achando que era diferente, tentando se encaixar, aí de repente recebe um diagnóstico ou que foi identificado como superdotado e que na sociedade o superdotado é sinônimo de um QI, ou seja, se você falar que você é superdotado, as pessoas querem saber Tem que qual é o mostrar, QI. exatamente, exatamente. Isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado porque a pessoa tem que lutar contra essa imagem que tem socialmente, né? De que o superdotado tem que ter um QI elevado. Então, muitas vezes eles até custam a entender e custam a se aceitarem se não tiverem, né? Eu me lembro de uma moça que fez parte da minha pesquisa de pós-doc, que foi com mulheres, né? E essa moça eu tinha identificado em 2010, né? Num curso de especialização que eu tinha dado em São Paulo. E então, quando vou fazer as entrevistas, né, e os questionários, eu pergunto para ela assim, quando que você foi identificada formalmente? E ela disse, não fui identificada. Eu, como que você não foi identificada? Foi identificada 2 vezes, em 2010 e agora que está fazendo parte dessa pesquisa e onde você também foi identificada. Bom, essa moça hoje está fazendo o mestrado conosco e num evento que nós tivemos na universidade, a gente fez uma mesa redonda falando sobre adultos com habilidades e era uma plateia grande, né? E eu disse, olha, aqui deve ter muitas pessoas com altas habilidades, né? Pelo menos deve ter umas 10, 15, com certeza. E ela levantou, né? E começou a contar que ela tinha sido identificada, e começou a chorar, né? E foi a primeira vez que ela se reconheceu em público, né? Você deve lembrar quem é, né? Mas ela custou, estamos falando 2010, e esse evento foi 2023, se não me engano, ou 22 ou 23, quer dizer, ela levou 12 anos para se aceitar como uma pessoa com altas habilidades de superdotação. E ela é incrível, assim, ela faz um monte de coisas, ela tem, assim, habilidade em várias áreas, né? Procrastina muito, né? Que também é Característica. uma característica, às vezes, né, das pessoas com altas habilidades de superdotação, né? É uma pessoa que, às vezes, né, a gente exige, né, como na parte acadêmica, diz, não, eu vou fazer, mas ela não mostra nada até última hora, né? Isso é bastante comum também, né?
E eu acho que, assim, tem que, assim, ver as características que às vezes mudam de pessoa para pessoa, mas são pessoas extremamente curiosas, pessoas que trabalham muito, com muita rapidez em relação aos seus pares, então vão muito, né, rápido e às vezes se desistem porque, né, não tem muita coisa para fazer enquanto espera os demais, né? São pessoas que têm uma capacidade de observação muito desenvolvida, né? Uma memória muito desenvolvida também. São muito criativas, encontram maneiras, encontram formas de se adaptar à vida, de resolver problemas, de criar em várias áreas, né? São pessoas que são muito críticas, né? Consigo mesmo, com os demais. São pessoas que muitas vezes sofrem muito bullying, né? Porque têm interesses diferentes, né? Porque têm um nível de desenvolvimento diferente aos demais. Então, muitas vezes sofrem bullying, e não somente dos colegas, mas também dos professores, né? Então, muitas vezes é aquela criança que está todo o tempo levantando a mãozinha, né, para falar, para responder, e a professora diz assim: agora não, Pedrinho, deixa teus colegas falar. E essa criança vai ficando, para que eu vou levantar a mão, né? Tem que ficar calado, né? Em lugar de aproveitar essa capacidade que eles têm, essa vontade de falar, em lugar de aproveitar isso para compartilhar com os colegas, né? E fazer que essa criança seja aceita pelos colegas, que geralmente poderia ser aceita se tivesse espaço para se desenvolver, se E tivesse até espaço porque para mostrar o que sabe, E né? até uma coisa que as pessoas desconhecem muito é que o superdotado, ele faz parte do público da educação especial. Então, ele tem Exatamente. direitos, né? Às vezes os pais ficam assim, mas eu não quero contar que ele é superdotado, eu não quero contar na escola que ele é superdotado, porque eu não quero que as pessoas saibam. O que que eu falo para ele? Eu conto ou não conto? E aí acaba afetando essa construção da identidade, porque a criança e a pessoa vai viver construindo, achando que ela é diferente daquilo, vai tentar ficar se encaixando dentro da escola, dentro dos padrões, dentro daquilo que é imposto ali para ela. A escola, ainda quando se tem aquele que é o acadêmico, que vai bem, mas e aquele que não é acadêmico, aquele que é mais dentro das habilidades gerais ou específicas, enfim, e essa criança está ali, poderia estar sendo melhor desenvolvida, tendo seu potencial desenvolvido na escola, que é um direito garantido para ele, e não está sendo porque por falta de desconhecimento. E aí o potencial, né, professor, a gente sabe que ele é genético, vence essa carga genética, e ela é muito forte, né? Quando a gente, na minha pesquisa apareceu, a gente vê que ela a genética é muito forte. Porém, só a genética sozinha ela não faz. Não, A pessoa tem o potencial, mas ela não tem desempenho. O que eu falo para os pais aqui, se o teu filho fosse identificado com TEA, ele estaria fazendo logo, 4, 5, 6 terapias. Mas ele foi identificado como uma pessoa, uma criança com superdotação. Ele é superdotado mesmo, ele vai se desenvolver. E aí acaba que, às vezes, nós temos um caso que ela já veio 3 vezes. Ela foi, quando ela foi identificada por mim a primeira vez, foi que ela veio para mim, né, foi aos 6 anos. Depois ela trocou de escola, ela voltou de novo aos 10, e depois, quando chegou 13, 14, uma menina. Muito criativa, com desenvolvimento, com potencial, porém, assim, é líder, mas ela é vista de outra maneira. É vista, e toda a vida ela vem por conta dos comportamentos. Porque as pessoas querem que ela tenha um comportamento dentro do que é o padrãozinho ali, o esperado. E essa questão do gênero na menina e na mulher também, né?
a gente sabe que na mulher é aquela questão do fazer o que é aceitável pela sociedade, de seguir carreiras, profissão, de ter que Cuidar dos escolher filhos, né? Cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar dos plantinhas, né? E aí ela vai deixando de lado as coisas que lhe interessam, vai deixando de lado, né, a sua criatividade, né? Vai deixando de fazer o que gosta, né? E muitas vezes as demais pessoas não enxergam isso, né? Não enxergam isso. Ela é uma pessoa eficiente, é uma pessoa que cuida da família, uma pessoa que cuida do marido, uma pessoa que cuida das plantinhas, dos cachorrinhos, né? Então, não vê mais nada nela. Mas essa pessoa, ela vai, né, se fechando, né? Ela vai deixando de fazer o que ela gosta, né? E quando chega lá, né, depois que os filhos cresceram, depois que não tem mais cachorrinho, depois que as plantas murcharam, depois que o marido foi embora, se foi embora, ou ela vai embora, né? Aí então ela vai fazer o que ela gosta, né? E muitas vezes desaproveita a sua vida, né? Porque o tempo passa, né? E de repente não é o mesmo fazer uma pesquisa, ser uma cientista com 20 anos do que com 40, com 50. Sim. Não é a mesma coisa. Infelizmente, nós temos também esse outro lado na nossa sociedade, né? Que valorizar os jovens, né, e não valorizar os mais velhos, né? Então, muitas vezes, se a pessoa vai procurar um emprego, né, se ela tiver 30, tem muito mais chance de ser aceita de uma pessoa que tiver a mesma formação, mas que tiver 50, não é? Então, isso é um outro viés, né, que a gente encontra, né? E depois tem outros aspectos. A gente está fazendo uma pesquisa agora na Universidade Federal do Paraná, que é sobre mulheres com altas habilidades e a interseccionalidade com raça, com etnia, com aspectos socioeconômicos, né? Com vários outros, né, aspectos, né? E aprendendo muito também, porque às vezes a gente faz uma pesquisa e não se dá conta como esses outros fatores sociais, né, e culturais influenciam a identificação da mulher com altas habilidades, né? Então, as mulheres negras, por exemplo, são menos identificadas, né, que as mulheres brancas. Evidentemente, fatores socioeconômicos são claves também, chaves também nisso, né? Porque uma criança ou um adulto que tem acesso à cultura, que tem acesso a recursos econômicos, vai ter muito mais probabilidade de mostrar o desempenho, de manifestar as altas habilidades de superdotação que uma que não tem, Sim. né? Então, aí a gente vê a complexidade que é o conhecer a superdotação para conseguir fazer essa identificação e o quanto que a gente é carente de profissionais que tenham esse olhar, esse conhecimento, para que não seja só aplicar um teste ali e dizer se é ou não é. Até nós recebemos numa pergunta aqui na caixinha, a mãe falou que o filho foi identificado como superdotado, porém, eles falaram para ela que precisava ser reavaliado dali 1 ano, porque a criança estava ansiosa naquele dia. E aí ela perguntou, e agora, o que eu faço? Reavalio ou não reavalio, né? Então, às vezes, é a falta desse conhecimento, né? Porque não necessariamente você precise, novamente vou falar, né? Você precise que esse teste esteja ali
E mesmo às vezes sendo na área da linguística ou na área da lógico-matemática, essa dificuldade ela pode vir a aparecer e essa criança possa não apresentar um desempenho suficiente para que ela consiga se desenvolver. Então, é bem importante que vocês, pais que estão nos escutando, identifiquem como o seu filho foi. Aí, voltou. Identifique, olhe como foi o processo de identificação do seu filho. Às vezes, eu falo assim, pegou o número do QI e não sabe o que fazer mais com ele. Leva para a escola, ó, tem que fazer um enriquecimento curricular, ou para a escola, às vezes até trouxe mais carga para essa criança, se recebeu um diagnóstico ali de superdotado, porque não sabe se o que fazer com aquilo, e eu digo assim, são potenciais, né? Eu sempre falo, eu sempre observo isso, que é potencial humano que nós estamos negligenciando quando a gente não está dando, ou não está desenvolvendo, não está desempenhando. Já passaram por mim algumas identificações de pessoas que não apresentavam o desempenho e avançaram com o acompanhamento ideal, e já o contrário também, aqueles que foram identificados e nunca mais, né? Porque às vezes o pai acha que não, ele foi identificado, tá bom, não vai mudar nada na minha vida, mas muda na vida dessa criança. E esses adultos, hoje a gente recebe mensalmente um número expressivo de pessoas, de adultos, até aqui na cidade de Ponta Grossa, nós não temos profissionais, né? Não tínhamos. Hoje nós temos aqui a Humanizar profissionais que estamos estudando para isso, mas a maioria ainda acredita e limita somente ao teste de QI, e é por isso que nós temos todas essas dificuldades que a gente tem visto. Hoje nós já temos alguns neurologistas aqui que são nossos parceiros, que a gente senta, conversa, que estão encaminhando para a gente crianças com... eles já começam a perceber essa questão das altas habilidades, porém não é a realidade da maioria. A maioria, a criança foi lá, fechou a avaliação na primeira consulta já chegou, até porque, né, professora, muitas características da sensibilidade, essa característica do envolvimento com a tarefa, que a pessoa, às vezes, crianças principalmente, elas ficam com foco muito ali em uma questão específica, e isso é interpretado como TEA. Então, a gente precisa se fazer essa avaliação para que nós tenhamos crianças com seu potencial desenvolvido, para que a gente consiga alinhar a expectativa, que isso também é um outro ponto, quando a gente faz identificação é importante, porque é a expectativa da pessoa superdotada, do que ela quer fazer, e eu sempre digo, uma coisa é o que ela tem interesse, e outra coisa é o que ela quer fazer naquele momento, porque às vezes, dependendo, você pega um adolescente, por exemplo, os adolescentes é a fase que eles mais mascaram o seu desempenho, né, professora? A gente tem que olhar ali, então, tem cortes, tem fases aí que são bem cruciais e que não é você pegar não é a mesma coisa. Eu brinco, aqui a gente tem os protocolos, né? Então, não é o mesmo protocolo que você pegou para uma criança que você vai aplicar num adulto, que você vai aplicar num adolescente, porque a gente busca as características e que, às vezes, a gente está olhando o potencial. E o desempenho vai... E na própria definição do Resule, ele diz, né? Ele diz que são pessoas que têm um desempenho ou um potencial de desempenho e que precisam desenvolver esse potencial em ambientes formais ou informais, né? Ele é bem claro, assim, né? Ele deu uma mexida nas últimas, na teoria, né? Alguns detalhes que a gente vê que são fruto da pesquisa, né? Do desenvolvimento que ele faz e como ele vai atualizando, né? Então, nas últimas versões da teoria, ele diz que é um desempenho ou um potencial de desempenho e que precisa ser estimulado em ambientes formais e informais, né? Isso. E agora, quando a gente esteve
lá no congresso, ele apresentou a questão da mentoria, né, que eu Uhum. acho que isso é muito interessante, que é as mentorias para desenvolver essas habilidades, e eu acho que a partir do momento que a gente identifica a superdotação não como um diagnóstico, mas como uma identificação, que não vai ter um laudo, não vai ter um CID, que você não faz um tratamento, você está desenvolvendo talentos e potenciais, né? Eu acho que mudar esse olhar um pouquinho, parar de olhar para aqueles casos e comparar seu filho com aqueles casos do Luciano Huck, da televisão, aqueles casos aí, trazer para a nossa realidade, trazer de fato o que é, porque se você compara o seu filho com aquela criança que fica decorando bandeira, eu falo que muitas vezes é um TEA e não um É, superdotado, e aí trabalhar isso, né? Nós estamos aí arduamente, o objetivo desse mês é a gente trazer um superdotado como ele é, né? E assim, para a gente ir fechando, altas habilidades, superdotação, a mesma coisa, né, professora, dentro desse sim. conceito. Isso é uma questão que hoje em dia, né, a gente. é, Aí eu vou contar um pouquinho para vocês de onde que vem essa ideia, né? Quando se fundou o Conselho Brasileiro para Superdotação, em 2003, nós tínhamos gente que falava em superdotação em Brasília e para o norte, que, né, levava mais para o norte, e para o sul a gente falava em altas habilidades somente. Mas a gente falava do mesmo, né? A gente se dava conta que a definição era a mesma. Então, resolvemos usar a palavra altas habilidades, o termo altas habilidades barra superdotação. Esse termo foi usado na Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, foi usada até 2011, foi utilizado em todos os documentos legais. Mas, em 2011, houve um decreto, né, que não foi feito por educadores, foi feito por políticos, né, e que resolveu separar altas habilidades ou superdotação. Altas habilidades e superdotação. E aí, né, todo mundo começou a perguntar, mas então o que é um e o que é outro, né? Em 2014, a gente fez um evento ibero-americano em Foz do Iguaçu, e nós decidimos, né, todos os países que estiveram presentes de toda a América Latina decidiram elaborar um documento, né, onde todos concordavam em utilizar esse termo, né, para poder uniformizar, né. Esse documento foi enviado a todos os ministérios de educação, mas infelizmente, né, se perde por aí, né, e hoje em dia a gente tem essa confusão na legislação, né, que mais atrapalha do que ajuda, né, porque não há uma definição de quem é essa pessoa. Sim. Há palavras soltas aí, né, colocadas, né, mas não. Não tem. É altas habilidades, superdotação. Aqui a gente sempre fala isso, e é importante ter esse subsídio da professora trazendo. Professora, muito obrigada pela tua disponibilidade, por estar aqui trazendo, enriquecendo a Obrigada gente. a você.